E se a realidade que a gente vive todos os dias não for tudo que existe? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia fascinante, a de que existe uma camada oculta na nossa existência, algo que está bem na nossa frente, mas que a gente simplesmente não vê. Pensa um pouco nisso. E se a própria estrutura da realidade tivesse uma dimensão extra? Uma profundidade que, olha, está aqui o tempo todo, mas que a gente não foi ensinado a enxergar. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as barreiras para essa percepção mais profunda não estão lá fora no mundo. Elas estão, na verdade, dentro da nossa própria mente. É aqui que a coisa pega. A nossa principal limitação é que a nossa imaginação, bom, ela basicamente recicla o passado. Tudo que a gente consegue criar, sabe, desde uma nave espacial até uma ideia sobre outras dimensões, é sempre uma reorganização daquilo que a gente já conhece. É como se a gente estivesse preso tentando construir o futuro só com as pecinhas do passado. E olha, nem a ciência mais avançada escapa disso, viu? Essa citação diz tudo. Os físicos quânticos conseguem descrever as bordas da nossa percepção, mas não conseguem sair dela. Ou seja, eles descrevem as paredes da caixa em que a gente está, mas não podem dizer o que há do outro lado. Então, como é que a gente faz para dar pelo menos uma espiadinha? Para a gente entender como, vamos usar uma analogia visual. Um pequeno quebra-cabeça que vai ser a chave para destravar esse conceito todo. Olhando para isso aqui, não parece nada demais, né? Só um monte de manchinhas aleatórias, um borrão meio caótico. Pontos e formas que parecem não fazer sentido nenhum. Mas e se não for aleatório? E se cada marquinha nesse padrão tiver um propósito super preciso? E se tudo isso junto estiver escondendo algo extraordinário, bem debaixo do nosso nariz? Beleza. Agora vem a parte mais legal. A gente vai aprender a ver o que está escondido aí nessa imagem. E aqui está o pulo do gato. Usar os olhos do jeito normal, focando nos detalhes, não vai funcionar. Para enxergar o que está oculto, temos que abandonar nosso jeito comum de olhar. Ok, vamos tentar. Primeiro passo, chegue bem perto da tela. Sério mesmo, o nariz quase encostando. Agora, o segundo passo. Sem se afastar, relaxe os olhos. Deixe a imagem ficar toda embaçada, fora de foco. Certo, agora o passo final. Bem devagar, comece a afastar a cabeça, mas, e isso é o mais importante, continue com os olhos relaxados. Não tente forçar o foco, apenas relaxe e deixe a imagem se revelar sozinha. Se deu certo, acabou de acontecer aquele momento mágico. Aquele caramba, sabe? O momento em que o caos, de repente, vira ordem. E pronto, uma imagem 3D completa simplesmente salta da tela. A dimensão superior não estava em outro lugar. Ela estava dentro do padrão 2D o tempo todo, escondida, mas bem ali. E essa é a definição que a gente precisa guardar. Uma dimensão superior não é um lugar para onde se vai. É um nível de realidade mais abrangente que contém e dá sentido para a dimensão de baixo. E agora vem a parte que, sinceramente, explode a cabeça. Aqueles pontinhos que pareciam aleatórios, pois é, não eram. Foram posicionados ali de propósito, porque quem criou a imagem já sabia qual era a figura 3D final. A dimensão de cima veio primeiro e foi ela que deu forma para a de baixo. Ok, esse quebra-cabeça visual é bem mais do que um truque de ótica. É uma metáfora perfeita de como a própria realidade talvez funcione. Vamos ver como isso tudo se aplica à nossa consciência. No nosso dia a dia, é como se a gente vivesse na percepção 2D. A gente vê eventos, pessoas, coisas, tudo como se fossem pontos separados, desconectados. Alcançar uma consciência superior é como, de repente, enxergar a imagem 3D. É perceber a conexão oculta, o propósito que une todos esses pontos numa imagem que faz sentido, que tem uma intenção. E olha, místicos como os cabalistas, que passaram séculos mapeando esses estados de consciência, dizem que cada nível superior tem qualidades parecidas. Ele se torna mais inclusivo, menos focado no material e é movido por um cuidado e uma intenção cada vez maiores. Então, tá. Se a gente continuar subindo esses níveis, aonde é que a gente chega? Qual seria o estado final? A dimensão mais elevada de todas? A resposta que esses exploradores da consciência dão é, ao mesmo tempo, super simples e super profunda. O nível mais alto da realidade, a força que desenhou o padrão inteiro, a imagem 3D definitiva, é o amor absoluto. A pura força de conexão e de doação. E,
Assim como aprender a ver a imagem 3D, chegar nesse estado não acontece por acaso. Exige um desejo genuíno e a disposição de aprender um novo jeito de perceber, uma nova forma de interagir com a realidade. E a gente termina com essa reflexão. Se por acaso não deu para ver a imagem sem problema nenhum, volte um pouco e tente de novo. A dimensão oculta está sempre lá, esperando. Às vezes, a gente só precisa de um pouco de paciência e de uma pequena mudança de perspectiva para ela se mostrar.